Olá, pessoal. Estamos iniciando o nosso quinto módulo e nesse nós iremos falar sobre noções de treinamento e desenvolvimento. É um tema muito comum na área de recursos humanos e para aqueles que já trabalham, provavelmente já devem ter se deparado com algumas situações referentes a isso. E para aqueles que não trabalham, provavelmente o encontrarão no seu dia a dia. Então, para facilitar a compreensão do material, eu vou dividir com vocês a tela onde eu faço a apresentação PowerPoint e vocês começam a acompanhar o raciocínio. Bom, como eu falei, né, quinto módulo, nós estamos na quinta semana de curso, né, nós temos 3 a mais pela frente. Mas vamos lá a respeito de treinamento, né. O que eu queria deixar claro para vocês? É um dos subtemas da área de RH muito utilizado. Quando nós trabalhamos a respeito daquele processo de integração do novo servidor, o treinamento já fazia parte, né? Porque a gente chama de treinamento introdutório, treinamento de integração, né? Então, por aí a gente já começa trazendo um pouco do conceito do que é treinamento. Ele visa o desempenho pessoal dentro das funções exercidas no cargo que a pessoa está ocupando. Ou seja, o objetivo maior é a aquisição das habilidades de regras, conceitos e atitudes. Então, ao chegar numa empresa, normalmente a gente já faz o treinamento introdutório, onde a gente consegue introduzir aquele aluno a respeito da missão, da visão, dos valores organizacionais e trabalha com ele também a respeito do conteúdo que ele vai precisar desenvolver naquele local. Então, quando a gente trabalha com essa aquisição de habilidades e voltada ao desempenho profissional dentro de um cargo, a gente chama de treinamento. Mas é aí, o que viria a ser o desenvolvimento? O desenvolvimento já é um pouco mais amplo. Embora T&D, né, treinamento e desenvolvimento sejam juntos, mas o desenvolvimento tem uma visão para além. Ele pensa no crescimento profissional, no planejamento da carreira desse trabalhador. Então, para essas atribuições, para essa finalidade, o foco dele está não apenas no treinamento, mas nas experiências profissionais, na capacidade que esse profissional tem de aprender e nas demais formações técnicas e ou acadêmicas. Vou dar um exemplo a vocês. Alguém está fazendo o curso, né, está desenvolvendo atividade de recursos humanos. E daí ele precisa se aprofundar em alguma temática específica, mas não necessariamente voltada só para aquela empresa, mas no sentido de ele poder galgar novos cargos dentro da organização, como seja sua carreira. Então a gente chama aqui, além do treinamento, ele está em processo de desenvolvimento, porque você não trabalha exclusivamente só para aquela função, mas pensando no desenvolvimento desse trabalhador. Então, por isso que a gente chama de treinamento e desenvolvimento, porque são meios que a gente tem de desenvolver as competências das pessoas, né, para que elas se tornem mais produtivas, mais criativas, mais inovadoras e possam contribuir cada vez mais para os objetivos organizacionais se tornarem também mais valiosas e competitivas para o mercado de trabalho. Então, quando a gente pensar em treinamento, é algo mais focal, né, para as habilidades em um determinado cargo. Quando eu penso em desenvolvimento, eu penso algo para além do treinamento, focado para o processo de carreira dele, que essa pessoa possa se desenvolver outras habilidades, que, claro, vai refletir do processo de trabalho, mas que é para além daquele foco específico. Né? Então, quais são os objetivos, né, de treinamento e desenvolvimento? Um deles é impulsionar a eficiência, ou seja, melhorar a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, se faz bem, mas pode ser melhorado, então o treinamento ele vem com esta função. Ele tem a finalidade também de diminuir retrabalhos, ou seja, de descobrir novas formas de se fazer cada vez mais, cada vez melhor, evitando erros, desperdícios e retrabalhos mesmo. Tem a finalidade também de aumentar a produtividade. Então, quando a gente recebe uma nova tecnologia ou uma nova maneira de se fazer, né, que a empresa descobre, então ela busca treinar a equipe para que possa trabalhar com mais qualidade e, consequentemente, aumento da produtividade. Tem também o objetivo de promover a segurança no trabalho, né?
principalmente nos casos em que os profissionais trabalham com equipamentos que põem em risco, digamos, a sua segurança pessoal. Então, à medida que chega um novo equipamento, esses profissionais precisam ser treinados, né? De maneira que possa ter mais segurança naquilo que executam. A exemplo de manuseio de máquinas, equipamentos e um outro sistema que a empresa possa adquirir. Então, digamos que ela adquiriu um sistema para formar um banco de dados. Então, ela precisa treinar esses profissionais de RH para que eles possam atuar melhor e operacionalizar o sistema. Ou o aprendizado de uma determinada tarefa ou processo. Então, vai ser incorporado um novo serviço para aquele trabalhador. Então, ele precisa treinar. Então, são diversos os objetivos que se aplica treinamento e desenvolvimento numa organização. Além desses objetivos bem específicos, né, eu já tinha iniciado falando. Quando alguém entra na empresa, ele precisa receber um treinamento específico, né, falando da organização e de suas novas tarefas. Quando eu preciso melhorar a qualidade da produção, não é que ela está baixa, mas eu preciso, em virtude do mercado, né, da competitividade, melhorar o produto que eu já oferto, ou incrementar o produto que eu já oferto. Às vezes uma etiqueta, às vezes uma apresentação, às vezes um aperfeiçoamento na abordagem desse trabalhador para adquirir mais clientes. Então, quando eu penso na qualidade da produção, eu penso que a equipe precisa de treinamento. Ou mesmo, outro objetivo é desenvolver funcionários para assumir novos cargos. Então, empresas que têm um plano de carreira, né, que nós vamos ver adiante, elas trabalham na perspectiva de que um profissional pode assumir um cargo maior. A gente está falando também de desenvolvimento, se você parar para pensar. Então, ele precisa receber uma qualificação adequada para que ele possa futuramente assumir um novo cargo. Todo treinamento, ele tem 4 etapas, né? Essas etapas, eu vou citá-las aqui para que vocês possam ter uma ideia e que na prática ela se torna até mais simples. Inclusive, vamos trabalhar mais detalhadamente sobre elas. A primeira etapa do treinamento é o levantamento de necessidades. É o que está escrito aqui como necessidades a satisfazer. Ela parte do levantamento de informações referente ao que precisa ser melhorado no campo do trabalho. Então, tem algum problema que precisa ser solucionado? Algum produto precisa ser aperfeiçoado? A partir desse levantamento, que é o diagnóstico da situação, é que a gente parte para pensar no planejamento do treinamento, que aqui está descrito como desenho do treinamento. Então, quando a gente identifica qual é o problema, em que vamos atuar, a gente começa a pensar nesse desenho do treinamento. Quem será treinado? Como iremos treinar? O que é que vai ser treinado? Qual o lugar de fazer esse treinamento? E quando será o treinamento? Então, essas perguntas no desenho do treinamento, elas precisam estar respondidas. Então, quem são esses trabalhadores que serão submetidos a esse treinamento? Como eu vou treinar? Quais as técnicas que eu vou utilizar? Vou fazer um treinamento presencial, vou fazer um rodízio, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou encaminhar para um curso fora, eu vou trazer um palestrante. São essas informações que eu preciso ter definidos nesse desenho. E qual o período, né? Quando é que ele vai ser treinado? Então, estou falando do modelo ou do desenho do treinamento. Depois eu parto para a terceira etapa, que é a condução do treinamento. São as informações que a gente precisa definir. Quem será o responsável pelo treinamento? Vamos contratar alguém de fora? Vamos pegar um profissional mais qualificado da equipe para treinar a própria equipe? Então, neste ponto, a gente precisa definir quem vai realizar o treinamento. E a quarta e última etapa é a avaliação dos resultados. É quando a gente monitora se aquele processo de capacitação ele surtiu efeito. Então, o primeiro momento foi o diagnóstico. Se lá eu identifiquei que tinha uma situação, problema, algo que precisaria ser melhorado, após o treinamento eu preciso mensurar.
Isso pode ser com 3 meses ou com 6 meses, você avaliar se aquele problema apontado no início, ele foi solucionado. Então, o processo de treinamento, ele passa por essas 4 etapas. Eu levanto as necessidades, né? Eu identifico qual é a situação que vai ser atuada, eu defino como vai ser o desenho do meu treinamento, quem será treinado, qual o período, quem será o responsável, vai ser alguém da própria equipe, vai ser alguém de fora, eu vou mandar para curso, e depois eu monitoro, né, para saber se aquela aplicação de conhecimento ela foi aplicada na prática e solucionou o problema apresentado inicialmente. Então, a gente precisa, nesse desenho, né, identificar, né, no desenho de treinamento, quais as modalidades de treinamento que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar um treinamento presencial. O presencial é aquele em que eu vou precisar de uma infraestrutura de sala de aula, de um profissional em sala de aula, mas ele traz a vantagem de um feedback, né, presencial e de uma integração mais aproximada desse trabalhador. Vou fazer um treinamento à distância, aí tem que pensar na conectividade desses trabalhadores, qual plataforma vai ser utilizada. Mas a gente também tem a vantagem de que não há barreiras de tempo e espaço geográfico, né, porque pode atingir a todos os trabalhadores, né, chegar ao maior número de pessoas, a flexibilidade de horários, né, que cada trabalhador, quando você pensa no treinamento à distância, ele se organiza de acordo com seu agendamento e comprometimentos que tem, e também tem a questão do menor custo para a organização. Um treinamento à distância, ele consequentemente é muito mais barato, digamos, né, nessa questão de investimento, que um treinamento presencial. E, consequentemente, ele atinge um maior número de pessoas. Vai ser um treinamento em serviço. O treinamento de serviço é aquele que acontece no próprio ambiente de trabalho do funcionário. Uma vantagem é que ele vivencia as condições reais de trabalho. É quando alguém cola, né? A gente chama de colar, no colega que já desenvolve aquela atividade e ele passa a fazer o mesmo e ser supervisionado. A gente chama de treinamento de serviço, né? Ele vai ter um responsável, que a gente chama de tutor, e ele vai acompanhar aquele funcionário e ao longo do período que foi desenhado o treinamento, de 1 semana, 2 ou 3, ele dizer se ele está apto para desenvolver aquela atividade. Esse treinamento de serviço também a gente utiliza muito quando o trabalhador chega numa organização ou a empresa adquire um novo equipamento ou uma nova tecnologia. Uma outra modalidade de treinamento é o rodízio de funcionários. É quando você pensa em, de repente, a minha empresa tem uma política de promoção. Então, o funcionário passa por vários setores, né? Consegue ter uma visão global da organização, para depois a gente identificar qual o melhor lugar, digamos, que esse profissional pode ficar. Então, uma maneira que ele tem de conhecer a empresa é uma maneira que esse trabalhador tem de poder, digamos, ser alguém que pode trabalhar em qualquer uma das áreas organizacional. Isso é uma vantagem para a empresa, é uma vantagem competitiva, porque na hora que algum trabalhador, de repente, adoece, e você tem outros profissionais que podem desenvolver aquela atividade, você não tem como paralisar o serviço. Outra modalidade de treinamento são os estágios, né? Porque algumas empresas recebem alunos e eles passam por um período. E quando eles adquirem essa experiência direta, né, no trabalho, consegue se desenvolver tão bem que a própria empresa pode utilizar esse mecanismo como forma de seleção. Lembra quando a gente estudou recrutamento e seleção? O estágio, ele é uma modalidade tanto de recrutamento e seleção, quanto uma modalidade de treinamento. Outra modalidade de treinamento são as visitas técnicas, que ela pode ser realizada dentro da própria empresa, e se você observar, ela se parece um pouco com o rodízio, né, que ele passa pelas organizações, pelos setores. A visita técnica é quando ele vai ou dentro da própria organização, ou geralmente isso acontece muito dentro de uma outra organização. Ele vai lá e faz uma observação direta de como aquela empresa, ao retornar, ele já vem com essa visão diferenciada. Isso é uma modalidade também de treinamento.
A outra modalidade de treinamento são as reuniões informativas. Isso acontece com muita frequência, às vezes as pessoas nem se dão conta que é uma modalidade de treinamento. São os encontros que são realizados na organização a respeito de alguma atualização, uma novidade que chegou e que todo mundo precisa saber. Eles fazem reuniões curtas, mas que deixa todo mundo ciente do que está acontecendo, do que vai ser feito naquela organização. Ela mudou uma forma de abordagem, ela trouxe um novo produto para o cenário. Então, isso é feito por meio de reuniões informativas. Qual é a vantagem? É que você evita ruídos na comunicação, além de fazer um processo de integração entre funcionários e chefes. Existe também outras modalidades de treinamentos. As palestras, que são encontros específicos para apresentação de um conteúdo. Então, de repente, uma mudança pequena na empresa. Você traz um palestrante para que ele possa dar aquela explicação. Se você fizer com o funcionário, né, a gente faz com que haja uma valorização do conhecimento interno, mas também pode ser feito por algum palestrante de fora, porque ele traz novas visões e novas experiências. Outra modalidade é quando é o encontro para repasse de aprendizado adquirido de um treinamento. Então, a organização pode escolher um trabalhador, encaminhá-lo para uma capacitação fora e, ao retornar, ele repassa aquele conhecimento adquirido para os seus pares, para o grupo de profissionais que atuam com ele no setor. O outro são workshops, que são técnicas expositivas ou vivenciais. São poucas empresas que trabalham, mas assim, são interessantes que eles usam simulações, né, e técnicas de vivência, como se você estivesse simulando a realidade. E os seminários, que trabalham com reunião de especialistas com o objetivo de promover o debate específico. Então, geralmente as organizações mandam profissionais para um seminário, né, quando ele tem o objetivo de um aperfeiçoamento ou de ampliar um determinado conhecimento. Bom, gente, espero que tenha esclarecido o conteúdo e encontro vocês no próximo encontro do módulo 6.